algumas sugestões, algumas dicas. Eu fiquei muito incomodada um pouco esses dias, porque, assim, eu dei aquela proposta de redação, né, sobre o analfabetismo, e aí, assim, como não foi, ela foi facultativa, eu recebi, né, um número menor, nem todo mundo enviou redação, e aí eu fui devolvendo. E, assim, muitos que ainda nem estavam usando um determinado modelo de redação, estavam me enviando aquele modelo e estava assim, isso começou a me incomodar, porque essa estrutura desse modelo que andaram distribuindo por aí, ela tem alguns problemas, tem uns erros de linguagem mesmo, tem um erro de coesão, tem um problema com relação ao repertório, e aí, assim, aquilo me incomodou. E, assim, partindo do princípio de que alguns alunos ainda têm muita dificuldade para, né, iniciar uma redação, para desenvolver o tema, então, assim, eu montei um esqueleto de redação, digamos assim, né, para ajudar aqueles que precisarem, né, nesse sentido. Pode não ser, assim, né, também excelente, mas pelo menos ajuda, eu acho, tá? Então, tem esse modelinho, mas o que eu vou realmente apresentar para vocês é uma redação também baseada numa determinada estrutura, né, nessa estrutura do texto, sobre o autismo. É uma redação que eu fiz, porque eu pensei, não estou, assim, querendo adivinhar tema algum, né, não tenho essa pretensão, nunca tive, não sou doida, que eu não tenho bola de cristal, né, mas, assim, das minhas observações, e desde que a gente entrou com o calendário suspenso, eu fiz um projeto de redação que eu coloquei no SIGA, algumas pessoas participaram, e antes da gente começar com o ensino remoto, né? Então, assim, eu tenho uma lista com vários temas de redação, e depois eu vou até disponibilizar para vocês também, né? Carlos Henrique. Bom dia, Carlos Henrique. Então, assim, esses temas, todos, eles estão listados aqui. Então, todos são 15 temas que eu trabalhei com os alunos no projeto de redação antes do ensino remoto. Então, né, aqui tem, por exemplo, doação de órgãos, bullying, as infecções sexualmente transmissíveis, enfrentamento à invasão escolar, fake news, efeitos das fake news, suicídio, foi um tema que nós trabalhamos também, o impacto das mudanças climáticas, desafios para a reintegração social do ex-detento. Eu fiz um modelo de redação desse tema, dificuldades enfrentadas por deficientes físicos nos espaços urbanos, impactos resultantes de desastres ambientais, valor da identidade afro-brasileira, efeitos dos maus hábitos alimentares, caminhos para combater a cultura do assédio às mulheres, a importância do SUS, que eu fiz um modelo também, né? E os efeitos da flexibilização do uso de agrotóxicos que vocês fizeram também. Então, assim, essa lista de vários temas, né? Além do tema sobre o tabagismo, que nós trabalhamos, né? O último tema do analfabetismo. Então, assim, tem uma variedade grande de temas que foram abordados, né? Alguns da turma, bom dia, Isaac. Então, alguns da turma fizeram sobre esses temas que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Antes da retomada do ensino remoto, tá? Então, depois eu disponibilizo para vocês essa lista, porque aí quem quiser pesquisar alguma coisa a respeito desses temas, né, fica mais fácil você tendo um direcionamento. Também, né, partindo do que eu falei com vocês a respeito do modelo, né, eu fiz esse modelo aqui, que é um esqueleto de redação. Então, esse esqueleto de redação, para quem tem essa dificuldade, né, de buscar
repertório para relacionar com o tema. Então, eu fiquei pensando assim, em alguns repertórios que pudessem ser relacionados a uma grande maioria de temas. Então, eu montei esse esqueleto, né, com uma contextualização do mito da caverna, mudando um pouco o que tem por aí, falando do mito da caverna, eu relacionei com a questão de levar o homem à ignorância, né? Fugindo um pouco daquele senso comum de falar de zona de conforto. Então, essa questão da característica, né, da abordagem, que é a ignorância, ou seja, a falta de conhecimento sobre as coisas. Então, aí a apresentação do tema e a colocação da tese na estrutura da introdução. Também eu trouxe esse modelo para o desenvolvimento, trazendo 2 argumentos que também são meio que coringas, né? Porque a gente pode relacionar a uma infinidade de argumentos que a gente coloque lá na nossa tese. Então, aí eu reestruturei o ensaio sobre a cegueira, porque muito mais do que falar que é preciso, além de é preciso solucionar os problemas e não apenas enxergar, né, os problemas, é uma frase meio que batida. Então, aí eu reestruturei e coloquei também a questão do desconhecimento, da indiferença. Isso pode relacionar tanto à negligência do Estado, quanto ao individualismo da sociedade, quanto né, a ideia de supremacia, né? Todas essas relações que a gente... fatores socioculturais de modo geral, né? E aí eu trouxe também um outro argumento para o outro parágrafo, que seria uma citação de Aristóteles, a base da sociedade e justiça. E aí você relaciona com o problema que está sendo discutido para dizer que o problema é uma questão de injustiça, porque aí você vai argumentar, trazendo a exposição das causas e consequências daquele problema. Então, assim, é um modelo, né? É um esqueleto. E aí a proposta de intervenção, a gente sabe que precisa daqueles 5 elementos relacionados, e aí é o grande problema da gente pegar modelo de proposta de intervenção, porque como eu estou falando com vocês, desse modelo, né, específico que andei vendo por aí, ele traz um modelo só, um único modelo para todo tipo de temática. Então, assim, promoção de campanhas de conscientização, distribuição de panfletos batido, e isso não serve para todo tipo de tema, não é? Então, assim, eu nem dou proposta de intervenção, porque você vai relacionar com aquilo que você argumentou no seu texto. Porque é claro que o manual de redação, ele traz lá, você tem que usar 5 elementos na proposta de intervenção, mas também 5 elementos relacionados a tudo aquilo que você desenvolveu no seu texto. Não é uma coisa que, né, aleatória, tá? Então, assim, aí quando o professor vai ler o texto, o professor percebe que aquilo veio de lugar nenhum, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, dentro disso, eu fiz um modelo. Dentro desse esqueleto, aí eu peguei um texto que eu já tinha aqui sobre preconceito linguístico, e aí o que eu fiz? Eu encaixei, então, onde está colorido, eu encaixei dentro daquela estrutura, dentro daquele esqueleto que eu mostrei para vocês agora, tá? Mostrando aqui a tese e a abordagem sobre cada um dos argumentos, tá? Dentro daquele esqueleto. Então, é um modelo, certo? Isso aqui depois eu vou mostrar para vocês. Aí, depois, eu fiz um texto, né, dentro da minha observação, porque eu observei, quando eu peguei a notícia de que o INEP, né, tinha disponibilizado a cartilha de redação de 2020, competentemente, né, para não dizer o contrário, no final de dezembro, né, coisa que já deveria ter sido feita já há vários meses,
eu estava, por exemplo, para trabalhar a redação, eu estava me baseando na cartilha de 2019. Então, a cartilha de 2019, ela traz isso aqui, ó. Foi o que eu observei de diferente. Então, a cartilha de 2019, ela traz os modos de avaliação diferenciados para as pessoas, para os participantes surdos ou com deficiência auditiva. E para os participantes com dislexia, né? Que a dislexia é uma questão também, é uma dificuldade com relação ao uso da língua mesmo, né? A questão é um distúrbio genético que dificulta essa organização sintática da língua, né? É um distúrbio que dificulta esse aprendizado mesmo, dessa organização sintática. Então, Bom dia, Ana Carolina. Então, nessa organização, nessa observação minha da cartilha do Enem de 2019, que eu já tinha visto isso, né? Um modo diferente de correção, diferenciado de correção para essas comunidades. E aí, a gente tem a cartilha, deixa eu pegar aqui, a cartilha de 2020, que saiu no final de dezembro, ela traz, né? Mantém os participantes surdos, os participantes com dislexia e acrescenta os participantes com transtorno do espectro autista. Foi o detalhe que eu observei de diferente. No mais, a cartilha é a mesma coisa das outras, tanto de 2018 quanto de 2019. Então, assim, o que eu observei de diferente foi isso, essa inclusão. Então, assim, de novo, né? Não estou querendo adivinhar, mas é mais um tema, mais uma abordagem para a gente discutir, para a gente pensar e relacionar com outros problemas sociais também, tá? Por isso que eu me propus a fazer essa análise aqui, tá? Então, diante disso, eu fui lá no Descomplica e aí eu observei também, eu sou muito observadora, eu observei que o Descomplica colocou lá, na última semana, esse tema. Então, o que eu fiz? Eu peguei os textos motivadores lá do Descomplica mesmo, né? Porque também eu não estava com tempo para poder elaborar uma proposta, para ficar pesquisando. Então, aí eu peguei o tema, os textos da proposta do Descomplica, que é essa aqui, a necessidade de discussão acerca do autismo no Brasil. Então, aí eu fiz um texto, tá? E vou apresentar para vocês aqui, e mostrando essas relações também, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa a colocar antes de começar? Quer perguntar alguma coisa? Tá tudo certo? Tá beleza? Tranquilo, então. Então, vamos lá. Então, dentro dessas minhas observações, né, o que eu quero mostrar para vocês aqui é a importância, como a gente não sabe que tema que vai cair, não é? A importância de ter um posicionamento e um olhar bastante crítico para os textos motivadores. Então, você fazer uma leitura, não é, detalhada e crítica diante dos textos motivadores. Então, trazendo o texto 1, ele diz o seguinte, observando o texto 1, ele traz uma lei. É a lei que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Então, existe uma lei. Mas aí, né, no meu posicionamento crítico diante do texto, o que eu penso? Bom, a lei existe, mas pouca gente tem conhecimento dessa lei. Inclusive, no manual de redação do Enem, ele faz, quando ele acrescenta o modo de correção diferenciado, né? Vou voltar lá. O modo de correção diferenciado para as pessoas com autismo, traz uma lei também, que é a Lei 13.146. Aí eu fui lá pesquisar, essa lei, ela é uma lei geral,
de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Então, para qualquer deficiência, no inciso 6º do artigo 30, diz sobre essa obrigatoriedade dos processos seletivos de atribuírem correção diferenciada para as pessoas nas provas escritas, né, para as pessoas com deficiências, tá? Então, com deficiências com relação ao uso da língua, ao uso da linguagem, tá certo? Então, tá lá. É uma lei para pessoa com deficiência. Então, quando eu vejo o texto motivador que traz uma lei específica para os autistas, eu vou pensar, né? Bom, será que todo mundo tem conhecimento disso? Não. A minha pergunta retórica, não. A sociedade não tem conhecimento, inclusive, e informações, né, suficientes sobre esse transtorno, né, sobre o autismo de modo geral. O que gera muito preconceito, o que gera muita... desencadeiam muitos estereótipos, né? Então, a gente tem aqui uma lei, e a lei vai definir o que é o autismo, né? Traz uma definição. Então, é esse posicionamento crítico diante do texto. Beleza. E aí eu vou pensar, bom, se existe uma lei, a lei deveria estar sendo aplicada, mas será que ela está sendo aplicada? Eu vou fazer essa reflexão, tá? Texto 2. O texto 2 traz, falando sobre a questão do autismo, né, que somente em 93 essa síndrome foi adicionada ao CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, da OMS. Então, só em 93. Isso quer dizer o quê? Bom, antes de 93, não quer dizer que a doença não existia, não é? Mas quer dizer que muita gente tinha autismo e era classificada como com outra enfermidade, com outra doença, né? Por exemplo, esquizofrenia, né? E aí a pessoa era isolada da sociedade, né? Não havia esses mecanismos de inclusão, que são insuficientes, mas existem hoje em dia, né? Então, assim, a gente percebe, a partir desse texto, a partir dessa informação, esse posicionamento. Então, assim, ainda há, o texto diz que ainda há dificuldade de diagnóstico, não é? Não, a ciência ainda não entende quais são as causas dessa questão, né, do autismo. É de difícil diagnóstico, porque depende de avaliação clínica, não tem exame para detectar autismo. Então, tudo isso, né, a gente tira de um texto de poucas linhas como esse, tá? Beleza. Então, aí a gente pensa, bom, se há uma demora no diagnóstico, o que desencadeia? Né? Quais são as consequências disso? Vou fazendo essas reflexões. No texto 3, aí traz uma consequência disso, né? Por essa demora no diagnóstico, criam-se, né, inclusive, fake news, né, que desencadeiam também preconceitos, que desencadeiam outras formas, né, de exclusão social. Então, a gente tem por exemplo, em 98, uma pesquisa que foi publicada, relacionando o autismo com as vacinas de sarampo, cachumba e rubéola. Então, depois isso foi, né, desmistificado, a pesquisa foi retirada da revista, mas o efeito negativo disso já estava colocado, né, enraizado. Então, a gente tem muito dessa questão, desse negacionismo, né, desse movimento antivacina, dessas fake news, dessas ditas pesquisas que relacionam determinadas doenças com vacinas, né? Então, infelizmente, é uma consequência, né? E aí a gente tem um último texto que traz um cartaz de conscientização sobre o autismo, né, do próprio governo federal. Então, a gente já vai pensar,
num posicionamento diante disso. O que que significa? Bom, existe uma lei de proteção ao autista. O governo está fazendo campanha de conscientização, tem um cartaz aqui que está mostrando que é do governo. Mas isso está sendo suficiente? Então, é esse posicionamento crítico, é essa análise que a gente precisa ter diante dos textos, porque a gente está falando de problema social, não é? Então, o que a gente conclui a partir disso, né? Lá na proposta de intervenção, não adianta você só colocar que o governo deve criar, né, campanhas de conscientização, porque ele já tem, né? Então, você tem que ser coerente na sua exposição, tá certo? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, né? A minha intenção de mostrar essa análise do texto para vocês, tá? Beleza, então, eu vou colocando para vocês o texto que eu fiz, tá? Sobre o tema, baseado nesses textos motivadores, e baseados também, como fui eu a produtora do texto, né? Baseado no meu repertório. Então, assim que eu pensei no próprio tema, a primeira coisa que me veio como contextualização foi a série, né? Que eu assisti, The Good Doctor. A série americana, The Good Doctor, retrata inúmeros episódios de preconceitos vividos pelo Dr. Shawn, médico portador do transtorno do espectro autista, TEA. Eu coloquei o significado da sigla e a sigla, porque eu quero usar a sigla lá na frente, sem ficar escrevendo transtorno do espectro autista. Então, eu fiz isso, né? Já dizendo o significado. E sua luta diária para conviver em sociedade. Então, aqui eu contextualizei o tema, né? E aí eu já apresentei, relacionando ao tema, essa contextualização. Então, análoga à ficção, ou seja, semelhante à ficção, é a realidade brasileira. Uma vez, aí eu vou dizer por quê, né? Uma vez que os autistas encontram dificuldades de inclusão, porque, em virtude de... Aí é o meu posicionamento, é a minha visão a respeito daquele problema, em virtude de falhas na aplicação da lei e de fatores socioculturais. Eu coloquei fatores socioculturais, de modo geral, na minha tese, para poder ter, depois, maneiras de variar o vocabulário. Porque aí, se eu falo de preconceito aqui, aí eu vou ter que buscar uma outra palavra lá para preconceito lá na frente, entendeu? Então, assim, fatores socioculturais vão envolver várias questões. Então, você pode usar isso na sua tese e depois variar o vocabulário lá no texto, no parágrafo de desenvolvimento, né? Então, as falhas na aplicação da lei foi o que eu observei com relação à presença daquela lei nos textos motivadores, né? Então, a gente ter sempre isso em mente, que o que é avaliado, além de tudo, né? O que é avaliado como competência na escrita da redação é a capacidade que você tem de estabelecer recortes. Porque quando você se depara com um problema social, você tem inúmeras causas e inúmeras consequências. Então, não dá para falar de tudo. Você não dá conta de falar de tudo. Então, você precisa cortar, né? E aí você vai recortar, por isso que tem uma tese que você defende, porque é o seu posicionamento, é o seu ponto de vista, né? São esses dois argumentos que eu coloco aqui como causas ou como consequências daquele problema, tá? Então, aqui está posta, né, a introdução. Então, pegando o primeiro argumento, que é a falha na aplicação da lei, para não repetir, eu relacionei, né? Então, qual é a causa dessa falha na aplicação da lei? É a irresponsabilidade do Estado, né? É a negligência do Estado, porque o Estado, né, o governo federal, o Estado de modo geral,
num Estado democrático de direito, ele tem o dever de garantir o bem-estar social, né? Então, se a lei não é aplicada como deveria, o governo está falhando. Aí o Estado falha, o Estado é negligente. Então, aí eu apresento o tópico frasal dessa forma, né? Na base da questão, cabe reconhecer a negligência estatal na socialização desse grupo social, né? Ou seja, eu já estou dizendo que esse grupo é excluído, fica à margem da sociedade, né? Porque ele precisa socializar. De acordo com Aristóteles, aí eu peguei aquela citação de Aristóteles. De acordo com Aristóteles, a base da sociedade é a justiça. É uma afirmação. Entretanto, então, de modo oposto, né? O Estado brasileiro contraria o filósofo na medida em que se registra como questão de injustiça a não aplicação da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA. Então, eu trouxe lá a lei, né? Eu disse lá que o Estado, que não há, que há falha na aplicação da lei, então eu trouxe a lei, né? A lei é essa, Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, instituída em lei. Então, eu estou falando por quê? Por que esse é o meu argumento? Porque é isso, né? Não aplica. Nesse contexto, observam-se lacunas na formação dos professores. Então, né, de onde vem esse meu argumento de que o Estado não aplica a lei? Porque eu observo que há lacunas na formação dos professores, os quais encontram dificuldades para lidar com múltiplas especificidades de uma criança ou adolescente com esse distúrbio, o que é inconcebível, haja vista que a escola deve ser um espaço de múltiplas vivências e de aprendizados sociais. Então, olha, a minha argumentação, ela se baseia na estrutura do real. É isso que acontece na vida real. Então, é esse pensamento que você tem que fazer quando você vai pensar na sua argumentação. O que eu observo do real com relação a esse problema? Não é? Então, relacionando a não aplicação da lei, eu fiz um recorte. Eu tenho que recortar, então eu recortei a questão da falta de formação dos professores para tratar dessas múltiplas especificidades. Observem que essa argumentação ela pode ser relacionada a qualquer outra deficiência, porque, infelizmente, a escola, né, de um modo geral no Brasil, a escola não está preparada, o professor não está preparado para lidar com essas deficiências, né? Então, é isso que a gente observa. Então, esse argumento ele pode ser relacionado não só para o autismo, mas para qualquer outro tema que trate de deficiências, né? De pessoas com deficiência, tá? Porque é inconcebível, porque a escola deve ser um espaço de múltiplas vivências e de aprendizados sociais. Então, daí essa argumentação, né? Fechando aí essa causa e essa consequência, tá? Aí vem o segundo argumento, que eu coloquei lá, fatores socioculturais, né? Mais genérico lá na introdução, para poder detalhar aqui no parágrafo. Então, ademais, a desinformação desencadeia a exclusão dessas pessoas. Vejam, eu estou tentando variar também o vocabulário para me referir aos autistas, né? Para não ficar toda hora falando de autistas. Então, eu usei né, eu falei proteção dos direitos da pessoa com TEA, porque eu já tinha colocado o significado lá, né? E aí eu estou tentando variar o vocabulário, tá? Com esse distúrbio, né? Para não falar criança ou adolescente autista. Então, aí eu fui variando o vocabulário, tá? Tentando variar esse vocabulário. Então, nesse caso aqui do fator sociocultural, a desinformação é um fator, né, sociocultural que desencadeia outro fator que é a exclusão dessas pessoas. Então, sob essa ótica,
O cientista Albert Einstein afirma ser mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito enraizado na sociedade. Então, essa frase atribuída a Einstein, ela pode ser relacionada a essa questão, né? Sobre o preconceito que é enraizado. Enraizado por quê? Pela análise dos textos motivadores, eu pensei no seguinte, né? Da questão da dificuldade de diagnóstico, que desencadeia também uma dificuldade de aceitação da família com relação, né? De um modo geral, todo tipo de deficiência, né? Que a pessoa tenha, ela é muito difícil de ser aceita pela própria pessoa e pela família. Então, são consequências disso tudo, né? Que eu tentei colocar aqui. Então, nesse sentido, faz-se necessário trazer para o diálogo, para os diálogos sociais, a questão do autismo. Então, eu trouxe o tema aqui, olha, né, que é a necessidade de discussão acerca do autismo no Brasil. Então, trazer para os diálogos sociais a questão do autismo, na medida em que a falta de informação, principalmente sobre suas características e os modos de intervenção, né, principalmente sobre as características do autismo e os modos de intervenção nele, né, então, essa falta de informação dificulta o diagnóstico, o que resulta na negação da família em relação à doença e na criação de uma visão estereotipada desses indivíduos, ora taxados como gênios, ora como incapazes. Porque é uma condição do autista também. Existem várias para o autismo, né? De leve, médio e grave. Então, às vezes, e também há uma diferença também no avanço cognitivo. Existem autistas com alto grau de cognição, né? E existem autistas com um baixo grau de cognição. Então, isso implica nesses estereótipos que são colocados para a pessoa com autismo, né? Então, assim, nessa relação de causa e consequência, trazendo coisas que acontecem no mundo real, né? Nessa observação da realidade, tá? Uma coisa que eu quero observar aqui para vocês é só com relação à concordância. Quando a gente está escrevendo um texto argumentativo, a gente usa muito, né, o período composto, com orações coordenadas, orações subordinadas. Então, para mostrar para vocês uma questão de concordância que às vezes as pessoas falham muito, porque o sujeito aqui dessa oração está aqui, olha, a falta de informação. Aí eu coloquei uma oração intercalada para explicar, né, falta de informação sobre o quê? Está aqui, né, sobre as características e os modos de intervenção do autismo. Mas aqui está intercalando o sujeito, falta de informação, do predicado, né? Então, o predicado dificulta o diagnóstico. Então, a falta de informação que é o sujeito, com o qual o verbo dificultar vai concordar. Então, vocês têm que observar essas questões de concordância, porque às vezes o sujeito está longe do verbo, né? Ao qual ele está relacionado. Então, porque aqui eu coloquei uma oração intercalada para explicar, né? Então, observar isso também, tá certo? Por fim, a proposta de intervenção. Então, dizer para vocês o seguinte na proposta de intervenção, né? Repetindo, além dos 5 elementos, relacionar com tudo aquilo que você expôs no texto. Às vezes, a escolha de um verbo, a escolha de um substantivo vai dizer sobre o seu posicionamento do texto. Vou provar isso aqui para vocês. Então, vamos lá. Nesse tópico frasal que eu coloquei aqui, portanto, a educação é imprescindível para alterar o cenário vigente. Se não der para colocar tópico frasal, porque, né, 30 linhas às vezes não dá, não coloca, entra direto na proposta, né? Portanto, o Ministério da Educação deve, tá? Aqui eu trouxe de um modo geral que a educação é a principal interventora, né?
a educação é imprescindível para alterar o cenário vigente. Assim, o Ministério da Educação, que é o meu agente, uma questão de estilo, eu gosto de colocar detalhamento do agente, para poder autorizar aquele interventor, né? Então, eu coloquei órgão responsável por todos os programas nacionais do setor educacional, para não repetir palavras, né? Deve executar o que determina a lei. Então, observe, eu coloquei aqui uma ação que pode parecer uma ação, mas só isso, né? Justamente porque é o grande problema das propostas de intervenção. O que acontece? Às vezes a pessoa quer colocar uma proposta muito completa e ela coloca várias ações. Só que, de acordo com o manual de redação, se você coloca várias ações, você precisa trazer esses detalhamentos, o meio e o efeito, né, para essas ações. Isso fica difícil, às vezes, de colocar. Aí a proposta fica incompleta. Então, o que é melhor fazer? É melhor trazer uma ação mais genérica, que tem relação com o que eu disse no texto antes, né? Executar o que determina a lei, porque eu falei lá que o Estado não está executando, o que deveria fazer, né? Aí eu trago vários meios, eu posso trazer 2 ou mais meios, né? E aí um efeito que abranja tudo, né? Então, essa é a minha dica para vocês, deve executar o que determina a lei, através da formação continuada de professores. Aí eu trouxe um detalhamento para o meio, tá? Se puder trazer, quanto mais detalhamento você puder trazer, melhor. Mas, se não der, tá? Mas aqui é só uma questão mesmo de que cabia, eu coloquei. Em parceria com universidades públicas, bem como, então, esse bem como aqui, eu estou trazendo outro meio, né? Então, através da formação, bem como por meio da intensificação de campanhas educativas nas escolas. Aí você vai falar assim, Elaine, mas campanha? Por quê? Porque pela observação do texto motivador, qual que foi o meu posicionamento? Existe já a campanha, mas a campanha não está sendo eficiente. Então, ela deve ser intensificada. Então, a intensificação, porque eu estou reconhecendo que ela existe. Intensificação de campanhas educativas nas escolas e nas mídias sociais diversas acerca do espectro autista, no intuito de, aí vem um efeito que vai trazer para tudo, no intuito de colaborar com a aceitação do diagnóstico e romper com preconceitos para promover a inclusão social desses cidadãos. Ou seja, nesse efeito aqui, eu também estou trazendo coisas que eu disse lá no texto, né, com outras palavras. Aceitação do diagnóstico por parte da família, porque eu falei que a família não aceita, né, demora para aceitar, e isso também provoca preconceitos, né, e romper com preconceitos para promover a inclusão social desses cidadãos, né. Então, aqui, essa sugestão que fica com relação à proposta de intervenção, tá? Pensar numa ação boa, relacionada com o seu, né, com a sua abordagem, numa ação genérica, e aí você traz, né, 2 meios, pelo menos, ali, para completar essa proposta, tá? Então, é isso. Mantenham a calma e lacrem no Enem. É isso que eu tenho para dizer para vocês aqui. Alguma dúvida, gente, dessa apresentação? Deu para entender? Elaine, sobre aquele detalhamento em parênteses, ele só poderia ser feito sobre as universidades públicas? Ele só poderia ter sido feito em parênteses ou poderia ser feito assim com uso de vírgula? Não, você poderia usar, no lugar do parêntese, usar a vírgula ou usar o hífen, né? Colocar entre 2 travessões ali, tá? Você precisa isolar aquele detalhamento de alguma forma, porque ele está explicando, né, aquele meio, que é sobre a formação continuada.
mas você pode colocar entre vírgulas, poderia ter colocado entre vírgulas, né? Mas aí, eu vou voltar lá só para te mostrar uma coisa, com relação à pontuação. Só um minutinho. Foi boa pergunta. Deixa eu pegar aqui. Veja só. Vamos lá. Se eu coloco aqui, através da formação continuada de professores, aí eu coloco uma vírgula aqui, né? Acho que eu não consigo editar aqui. Eu coloco uma vírgula aqui, em professores, e uma vírgula aqui depois de pública, né? E aí eu tenho uma vírgula aqui também. Aí fica parecendo que é uma enumeração de tanta vírgula que tem aqui, né? O que eu posso fazer? Eu posso colocar um ponto e vírgula aqui depois de públicas, para poder dizer que né, se fosse entre vírgulas, que essa parceria com universidades públicas é o detalhamento da formação continuada dos professores, tá? Para especificar, para ficar isolado aquele aposto, né? Aquela explicação. Aí eu coloco um ponto e vírgula aqui, né? E poderia colocar, continuar aqui, bem como por meio da intensificação de campanhas educativas, que aí eu estou isolando o outro meio, estou dizendo que aqui é o outro meio, tá? Porque senão fica muita vírgula aqui, e esse elemento intercalado, ele fica solto, tá? É só uma sugestão. Tá joia, muito obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida, gente? Gostaram do material? Eu vou... Beleza. Depois eu vou, então... Depois eu vou... Assim que a gravação estiver processada, eu envio, eu peço a Ana Carolina para fazer o favor de colocar no grupo lá de vocês, tá bom? Esse material com os textos e a gravação, tá? Alguém tem mais alguma coisa para perguntar? O filme Atypical também é um bom... Esse eu não conheço. Esse eu não conheço. Não assisti. Mas você Atypical pode... é uma série, não? É uma série? Eu não sei. Mas você pode, Vinícius, né, trazer, ativar o seu repertório, né? Como eu já falei, não existe hierarquia de repertório, né? Não tem um repertório mais importante do que o outro aí, só porque é uma citação de um fato histórico, ou porque é um filósofo, né? Ou porque é o ensaio sobre a cegueira, que é mais importante do que a citação de uma série, ou de um filme, ou de uma música. O que importa é a maneira como você relaciona aquela informação com a sua argumentação. Isso sim é que é importante. Os elementos de coesão, né, a eficiência dos elementos de coesão que você usa para estabelecer essas relações. Isso é importante, tá? Então, você pode trazer, o que você ativa na hora ali, tá? Beleza? Então, tendo essa ideia do esqueleto da redação, né, desses elementos de coesão que você vai usando ali para ligar as informações, para ligar as causas e consequências do problema que você observa na realidade, né? Isso é muito importante. Tá certo? Beleza? Então, gente, eu vou encerrar a gravação aqui. Quero desejar para vocês uma boa prova, tá? Que vocês, eu tenho certeza de que vocês vão se sair bem, né? Mantenham a calma. Infelizmente, a gente está numa situação, né, de tremenda, de tamanha injustiça, que é a realização do processo neste momento, mas a gente tem que confiar em alguém. Então, confiem em vocês mesmos, confiem naquilo que vocês
né, estudaram e viram durante esse período, na encheção de papo, para não falar outra coisa, na encheção de papo aqui dos professores,